Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso de número 26. Você encontrou? A você que nos assiste, graça e paz, meus amados, que em nome de Jesus, você aí na sua casa, transborde da graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Dá um amém aí, dá um glória a Deus, aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor, eu vou ler pausadamente, porque eu gosto de ler devagar, porque eu sempre falo, vou repetir, vírgulas falam, pontos falam, palavras falam. Às vezes a gente passa por uma frase e aquela frase faz um sentido gigante. Então eu vou ler devagar, tá bom? E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe ouviu, prestem atenção, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Só até aqui. Continua comigo, eu quero trabalhar algo embaixo. E respondendo-lhe o eunuco, a Felipe disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso, com alegria, continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, eu quero nessa noite apresentar diante do Senhor o teu povo. Eis aqui o teu rebanho, Senhor, o rebanho do Senhor, um povo lavado, comprado, remido no sangue do Cordeiro. Eu quero pedir nessa noite que o Senhor me use, como usou a Felipe, Senhor, para trazer um plano de salvação para a vida daquele eunuco. Assim eu te peço, Senhor, me usa, que o Espírito do Senhor fale aos corações, em nome de Jesus, amém. Eu dei um tema para essa mensagem que eu coloquei: um encontro extraordinário. Um encontro extraordinário. Você já passou pela sua vida algumas pessoas que marcaram a sua vida? Já passou. Você já teve algum encontro na sua vida? Pessoas com quem você encontrou ao longo da sua vida, ao longo do seu caminho, que deixaram marcas, algumas não tão boas. Há pessoas que nós encontramos ao longo da nossa caminhada, que deixam algumas marcas não tão boas.
Mas algumas pessoas, elas realmente, elas deixam algumas marcas, elas deixam algumas cicatrizes, ela deixa para nós algumas, eu posso dizer, alguns sinais na nossa vida em que a gente nunca mais esquece. Talvez um dia você já encontrou, talvez um amigo, você lembra de um amigo de infância que você encontrou e que foi um encontro e que marcou a sua vida e que você hoje tem relacionamento até hoje? Talvez a pessoa com quem você está casada, o dia do encontro dessa pessoa, que você disse, nossa, o dia que eu encontrei com aquela pessoa, foi alguém que marcou a sua vida. Foi um encontro extraordinário, um encontro que fez e que gerou alguma mudança na minha e na sua vida. Não é verdade? Quando você olha e diz, nossa, quando eu encontrei aquela pessoa, daquele dia para frente, muitas coisas mudou, muitas coisas aconteceu na minha vida. E eu quero falar sobre esse encontro extraordinário hoje. O encontro que esse eunuco, e eu quero explicar para você quem era esse homem, ele teve, não com Felipe, mas um encontro que ele teve com Cristo. Um encontro que mudou a vida daquele homem. Um encontro que ele não imaginava que fosse transformar a sua história. Deixa eu contar algo para você, que você vai precisar contar isso, um pouquinho aqui de escola bíblica, para você poder entender essa história aqui. A palavra do Senhor diz para nós, quando você lê aqui esse livro aqui, livro de Atos, você vai entender que após Cristo ter ressuscitado e ter partido, os discípulos estavam em Jerusalém, ficaram ali em Jerusalém, e houve então, começou a haver uma perseguição, depois de um fato muito interessante, que foi a morte de um homem chamado Estevão, um apedrejamento através de Estevão. Quando Estevão, a palavra do Senhor diz que era um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo, houve ali uma situação, e Estevão então começou a ser apedrejado, as pessoas começaram então a lançar pedras sobre ele, por causa do cristianismo. Se você ver, tem inclusive os versos antes ali, ele mostra inclusive o discurso de Estevão, e por causa daquele discurso, ele então começa a ser apedrejado. Assim como Estevão, esse Felipe aqui, não era o Felipe apóstolo de Jesus. A Bíblia chama esse Felipe de um evangelista. Felipe o evangelista. Inclusive a Bíblia relata aqui em Atos, era um homem que tinha 4 filhas, profetiza. Esse era Felipe, um amigo de Estevão. E esse Felipe, ele chegou a ver a morte do seu amigo sendo apedrejado. E quando acontece esse apedrejamento, houve essas pessoas, eles começam a se dispersar. Eles começam a sair dali, porque começa então uma perseguição aos cristãos. A Bíblia fala que todos começaram a se dispersar, um para um lado, outro para outro, outro para outro. As únicas pessoas que ficaram em Jerusalém foram os apóstolos. O resto dos outros cristãos que tinham se convertido ao cristianismo, todos começaram a se dispersar, e Felipe foi um deles. Felipe vai para Samaria, e ali ele começa a pregar, e ele começa a anunciar, até um dia em que um anjo do Senhor visita Felipe. Está tudo aqui, tá? Eu estou só explanando aqui para você, para você ler lá. Um anjo do Senhor visitou Felipe e disse para ele: sai daqui. Um lugar totalmente contrário, Samaria, Jerusalém ficava para outra banda. E ele diz: sai daqui e vai para o caminho de Jerusalém a Gaza, um lugar deserto. Foi a única coisa que ele disse para aquele homem. E Felipe então obedece e vai. E a palavra do Senhor diz que quando Felipe está no caminho, nesse caminho do deserto, um lugar pouco passado, porque o nome já fala deserto, pouco se passava por aquele lugar, ele encontra um homem, em que a Bíblia não diz nem o nome, ela diz a sua condição e da onde ele era. Ele diz, ele encontra um eunuco etíope, ou seja, ele encontra um homem. Eunuco era um homem que era privado das suas
da sua sexualidade, se assim podemos dizer. Era alguém castrado, alguém que não tinha a sua sexualidade ali. E ele era etíope. Então ele diz o local de onde vem esse homem e diz quem ele era. E eu quero mostrar para você um cuidado de Deus na vida desse cara, desse etíope, desse eunuco. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, quando ele chega e ele encontra, eu li em voz alta aqui para você, ele ouve esse homem lendo a palavra de Deus, o livro de Isaías. Ele olha e vê esse homem sentado perto talvez da sua carruagem, perto ali dos seus cavalos, perto ali, lendo o livro de Isaías. E a passagem que ele estava lendo é Isaías 53. Então a palavra do Senhor diz para nós que ele chega para esse eunuco e ele diz, você entende o que você lê? Ele diz, como eu posso entender se eu não há quem me explique? E Felipe então começa a discorrer, eu imagino todo o evangelho ali. Começa a mostrar para aquele homem o plano da salvação. Começa a mostrar para aquele homem todo o plano que Cristo havia feito. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é que esse eunuco, a Bíblia deixou muito claro aqui para nós que ele era. Ó, leia comigo, vamos lá. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. A Bíblia está falando de um homem de alguma importância, de um homem que tinha, ele era superintendente, ou seja, ele era como se fosse o ministro ali, daquela rainha. Candace não era o nome da rainha, era o título que se dava para a rainha mãe. Então imagina um homem que tinha todos os cuidados dos tesouros, ou seja, cuidava de todos os bens, cuidava de todas a comitiva da rainha, era alguém que ficava junto com a rainha, era alguém que tinha algum prestígio, era alguém que tinha valor, era um homem, inclusive a Bíblia chama, ele diz que um oficial mais importante, que cuidava dos bens pessoais da rainha mãe. Então você percebe que esse eunuco, ele não era qualquer pessoa, era alguém que tinha prestígio dentro do palácio, ele tinha prestígio. Só que eu encontrei aqui, e é isso que eu quero que você comece a pensar comigo, que mesmo sendo esse homem com tanto prestígio, esse homem com esse valor, esse oficial que tinha dentro do palácio, ele não era um simples eunuco que vocês já devem ter ouvido falar, que cuidava de um harém feminino, cuidava de um harém de mulheres. Não, ele era o cara que ficava, era pessoal da rainha, caminhava com ela. E olha isso, olha, mas eu percebo algo nesse homem. Era alguém que era escravo, por mais que ele fosse e tivesse todos esses quesitos bom, ele era escravo e provavelmente um homem infeliz. Porque um homem, que a Bíblia fala lá da lei mosaica, que ele poderia ter sido castrado por dois motivos. Ou realmente por ter sido levado escravo e ter sido castrado, ou também poderia ter sido de nascença. E um homem assim, provavelmente, ele tinha os seus conflitos internos. De qualquer maneira, pastor, traria um conflito interno. Ou se fosse de nascença, ou se ele tivesse sido castrado, tivesse se tornado um eunuco para se tornar um escravo. De qualquer forma, havia os seus conflitos. Então você percebe que havia dentro daquele homem uma insatisfação. E a palavra do Senhor diz que ele estava voltando de Jerusalém. Esse homem tinha ido para adorar. Eu não sei se pelo fato daquele eunuco cuidado de todas as, vamos falar assim, das coisas da rainha, se era um hábito ou não ir para Jerusalém, se fazia parte de algum ritual ir para Jerusalém adorar.
Mas uma coisa essa palavra ela deixa claro, que aquele homem ele foi, mas que ele volta sem entender nada. Isso a Bíblia deixa claro. Ele foi sim para Jerusalém. Como ele entrou no templo, até porque aqui eu não quero entrar muito aqui em detalhes, até porque senão a gente vai entrar em teologia, até porque biblicamente falando, um eunuco não poderia entrar dentro de um templo, mas eu não quero ficar aqui explanando isso, eu quero trazer aqui, senão a gente vai entrar para um lado teológico da coisa. Não poderia, um eunuco não entraria, ele não entraria no templo, está lá, era a lei lá, não entraria. Então eu não sei qual a forma que esse cara encontrou de entrar dentro do templo para adorar, mas uma coisa eu sei, que ele fez uma força para entrar lá dentro, ele fez. E outra coisa que a Bíblia deixa claro, ele estava voltando para a sua cidade, ele já tinha feito que ele já tinha ido para Jerusalém e já estava de volta, voltando ele caminho. Ele para e começa a ler o livro de Isaías. E como Wagner, a gente sabe que ele sai da mesma forma como que ele entrou. Porque quando Felipe olha para ele e diz, você sabe o que você está lendo? Ele diz, como eu posso, se eu não tenho nem quem me explique? Uma coisa eu sei, havia sede na vida daquele homem. Olha o verso 28, leia aí comigo, o verso 28. Regressava, lembra que eu disse que ele estava voltando de Jerusalém, Dani? Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Alguém que para fazer isso é alguém que tem sede de Deus. Alguém que para ler a Escritura é alguém que estava sedento de Deus. Esse homem podia ter os maiores cargos, ele poderia ser o braço direito da rainha, mas o vazio da alma dele fazia com que ele buscasse a Deus. Qual é o vazio da sua alma? O que te faz ter sede de Deus? Porque eu vou falar algo para você, meu querido. Todo homem tem sede de Deus. O homem, ele tem sede de Deus. Há um vazio no coração do homem, que é esse vazio, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas diversas vezes acontece comigo. Quando você acorda e está tudo bem, está tudo tranquilo, você ora, você até começa a procurar, nossa, mas está tudo tranquilo, mas é um vazio lá dentro, um sentimento. Você ora, você fala, não sei porque eu estou sentindo, é um sentimento, um vazio. Eu vou dizer para você o que é o teu espírito clamando, Abba Pai. É o teu espírito clamando por relacionamento com Deus. É teu espírito, porque o homem tem esse vazio, e muitas pessoas, por não conhecer esse Cristo que eu e você conhece, eles buscam preencher esse vazio de outras formas. Outras pessoas, elas são compulsivas em compras, pessoas buscam outros tipos de deuses para adorar. Quando você vê pessoas falando assim, não, ela faz isso, ela faz aquilo, tal, é porque o homem, ele necessita, ele precisa, ele tem sede de Deus, ele quer um Deus para adoração. Só que o fato de não conhecer o Deus verdadeiro que eu e você conhecemos já, ele busca essa forma de preencher esse vazio de outras maneiras. Mas a verdade é que eu e você, o nosso coração, a nossa vida, ela é sedenta de Deus. Ela tem sede de Deus. Ela tem sede do Deus vivo, como diz um louvor. Aquele homem voltava do culto sem entender nada, porque ele diz no verso, não entendo. Agora, deixa eu dizer algo a você. Quantas pessoas, quantas vezes você, eu vou falar para você, porque é você que está aqui, passa anos, ano após ano, meses após meses, culto após culto, em que você entra, sai e não consegue entender nada e não consegue ter uma mudança de vida. Você olha para a sua vida e ela não é transformada. Há milhares de pessoas que entram em templos como os nossos, e elas entram, saem, a palavra é ministrada como eu estou ministrando aqui hoje, e ela sai e não consegue compreender nada.
Esse eunuco, ele estava voltando para a casa dele, sem entender nada. E você quer ver como esse homem não entendia? Lê comigo o verso 8, no verso 34. Olha isso. E respondeu o eunuco a Filipe: eu rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele estava lendo a palavra, ele estava lendo Isaías, e ele olhou para Filipe e disse assim: de quem o profeta estava falando? Ele estava falando dele mesmo? Ou por acaso ele estava falando de outra pessoa? Faltava esse homem entender, conhecer verdadeiramente Cristo. Consegue compreender? Ele foi para a casa de Deus, ele foi para o templo, mas saiu, irmão Marinalva, sem saber quem verdadeiramente era Cristo na vida dele. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eu orei ao Senhor hoje à tarde, eu disse: Pai, que eu seja o Filipe na vida desses irmãos, que você saia daqui, meu querido, como esse eunuco voltou para a sua cidade, como ele voltou para a sua cidade, jubilando de alegria, porque teve um encontro extraordinário com Cristo. Um encontro que Deus conhecia o coração daquele homem. Talvez Cristo conhecia o coração, a dor, conhecia a tristeza, a angústia do coração daquele eunuco, a ponto de tirar Felipe do lugar onde ele estava, e disse: vai para a banda lá de Jerusalém, porque provavelmente, ele sabia que lá havia um homem que estava sedento da palavra de Deus, desejoso por mudança, desejoso por saciar a sede da alma, de tirar o vazio que havia no coração dele, mesmo com tudo aquilo que provavelmente ele tinha lá na sua cidade com a sua rainha. Esse homem estava clamando, ele estava clamando. E eu acredito que foi por isso que Deus ouviu. Porque se você ler aqui, por isso que eu li aquele, eu repeti 2 vezes o mesmo versículo. Ele falava, ele estava lendo em voz alta. Era o costume de quem lia a Torá, que era a Bíblia dos judeus. Era costume de quem lia a Torá ler em voz alta. Então provavelmente ele estava lendo dessa forma: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a boca. Consegue imaginar esse homem no deserto, lendo e não conseguindo entender, mas desejoso por conhecer esse Deus, que ele nem fazia ideia de quem era. E Deus envia Filipe. Ouça o que eu vou dizer a você. Todas as vezes que você clamar ao Senhor, todas as vezes que você buscar a Deus, Ele vai proporcionar um encontro extraordinário na sua vida. Todas as vezes que você clamar e buscar ao Senhor, foi assim lá no Egito. Eu sempre gosto daquela passagem, quando a palavra do Senhor diz que assim: eu ouvi a oração do meu povo. Aleluia. Olha o que Deus disse para Moisés, pastor: Moisés, vai, porque eu ouvi a oração do meu povo e desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Aquele povo estava clamando. Então não há clamor seu que Deus não ouça. Não há clamor seu que Deus não ouça e não promove um encontro para a tua mudança e para a tua transformação. Se você desejar como esse eunuco desejava, se você desejar isso, se você olhar para dentro de você e dizer assim: eu quero esse Deus, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação, eu não quero mais ser a mesma pessoa,
Deus vai proporcionar isso para você. Agora, será que isso não acontece comigo e com você? De vir. Hoje o pastor Paulo cantou um louvor, né, pastor? Que foi o último louvor. Aí ele até falou, esse daqui é das antigas. Então, como eu lembro, eu sou das antigas. Era do meu tempo de conversão. Quero que valorize o que você tem. Eu cantava esse louvor na presbiteriana, quando eu me converti. Era um dos louvores da presbiteriana. Anos após anos, eu entrei numa igreja. Anos após anos. Eu posso dizer a você que não foi na presbiteriana que eu me converti. Eu fui para a presbiteriana, porque lá foi o lugar onde uma pessoa me chamou e me convidou para ir. Mas eu ainda na presbiteriana, eu continuava com a mesma vida que eu tinha. A minha mudança de vida foi numa outra comunidade, foi uma comunidade que eu chamo de comunidade Betel, lá em Monte Alto. Lá eu tive um encontro com Deus. E eu vou dizer para você, eu tive um encontro com Deus porque eu desejei, porque eu não aguentava mais a vida que eu tinha. E hoje, depois de tantos anos, eu me lembro de promessas que Deus me fez na minha casa, sozinha, ajoelhada. Eu me lembro de promessas que Deus me fez. Não está aqui no esboço, mas deixa eu contar algo para você. Eu disse para o pastor essa situação. Eu não faço ideia. Deus é assim, meu querido. Deus é assim. Eu não faço ideia. Eu me lembro que eu falava assim: um dia eu vou ser missionário, viu, pastora Fran? Um dia eu vou ser missionário. Um dia eu vou sair pregando para tudo quanto é lado. Sempre falava. E eu me lembro um dia que eu estava, na minha cama, deitada, lendo a palavra. Por diversas vezes eu li e não entendia nada. Não entendia nada. Mas eu queria tirar um peso de cima de mim. Talvez eu queria tirar de cima de mim ou de cima, ou vamos dizer assim, a placa de fracasso, de derrota. Porque era assim que as pessoas me viam. E eu estava deitada lendo, e eu não me faço assim, jamais vou lembrar de um versículo que eu li, que foi um pedacinho, e estava escrito assim, ó: eu, o Senhor, te tirarei desta terra e te levarei para uma outra cidade. Na hora que eu li, pastor, eu falei assim: eu acho que Deus eu vou ser missionária mesmo. Porque quando ele falou dessa cidade, entende? Eu lembro que eu usei essa frase comigo mesmo: eu acho que Deus vai me tirar mesmo. Mas assim, foi um versículo escasso, assim, aleatório, que eu não me lembro, nem faço ideia de onde estava aquilo. E anos depois foi o que realmente aconteceu com a minha vida. O Senhor me tirou. Não há clamor que Deus não ouça. A questão está se você quer, e se você tem sede, e se você deseja essa mudança de vida e essa transformação. Porque se você tem, Deus não tem problema nenhum em de marcar um encontro com você. De marcar um encontro com você. Esteja você aonde você estiver, Ele vai enviar alguém. E que se você não estiver entendendo, vai dizer, vai mostrar para você o plano da salvação e vai mudar a tua vida por completo. Quando os olhos daquele homem foram abertos, ele realmente teve a sua vida transformada. Olha lá comigo o verso 36 e o verso 38. Ele diz assim: e indo eles caminhando,
chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aí água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. Você percebe que Filipe não impôs nenhuma regra para aquele homem. Você lembra aqui que eu disse para você que eu não ia entrar nesse fato, por ser muito, ter que caminhar muito para poder explicar isso, que o eunuco ele não podia entrar na congregação, ele não tinha esse direito de entrar. Então ouça o que eu vou dizer para você. Filipe sabia disso, Filipe sabia, e por saber disso não impôs nenhuma regra para aquele homem. E Deus não impõe nenhuma regra para você. A única coisa que Ele pede é que você creia de todo o vosso coração para a tua salvação. Porque a palavra do Senhor diz que eles estavam caminhando. Filipe começou a caminhar com o eunuco. E eles caminhando, o eunuco olha e diz: ali tem água, o que impede? Imagina o nível da conversa de Filipe com esse eunuco, até onde chegou, Wagner, para esse eunuco conseguir entender quem era Cristo verdadeiramente, e que Jesus poderia sim tirar todo o vazio do seu coração. E ele olha para a água e imediatamente ele diz: olha a água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada, é lícito, apenas que você creia de todo o vosso coração. E olha o que ele disse: e respondendo, e ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a palavra do Senhor diz que ali Filipe batiza aquele homem, e imediatamente o Espírito do Senhor arrebata Filipe daquele lugar. Também não quero falar sobre isso, mas a Bíblia diz que ele volta, continua a caminhar, ou seja, a ir embora para a sua cidade, jubiloso. Aleluia! Porque aquele que tem um encontro extraordinário, meu querido, e consegue entender isso, ele se alegra no Senhor. Eu me alegro na minha salvação. Se nós pudéssemos, pastor, conjecturar, será que esse eunuco estava louvando na hora que ele foi embora? Você consegue imaginar, talvez, um louvor aí? Hoje eu estava imaginando qual louvor que esse homem, porque a Bíblia diz que ele volta para sua casa jubilando, alegre. Se fosse nos dias de hoje, talvez, eu pensei num louvor aqui. Talvez ele estivesse voltando, cantando aquele louvor: uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim, tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia! Porque Deus tem uma nova história para mim e para você. Quando você permite esse encontro extraordinário, Deus começa uma nova história. Então hoje o que eu quero propor a você, Deus preparou para que talvez o pastor não estivesse aqui hoje, para que eu pudesse ser o instrumento de Deus para a sua vida, fosse o Filipe na sua vida, e dizer para você: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê nisso? Você deseja esse encontro com Ele? É o suficiente para Ele mudar a tua história. Agora você não vai poder sair daqui, meu querido, essa noite, como muitas vezes talvez você entrou, como muitas vezes pessoas entram e saem, sem entender nada, sem ter transformação em alguma área da sua vida, sem ler e não conseguir entender nada, porque a palavra do Senhor não é um mero livro de história. A palavra do Senhor, ela é revelada pelo Espírito.
E quando você lê ela desejoso, ainda que você não entenda, o Senhor vai te revelar. Ele vai te revelar para a sua vida e para a sua casa a tua transformação. O louvor pode subir, pastor. Isaías 53 eu marquei aqui, porque talvez você também não conheça esse texto. E eu quero desafiar você a ler ele na sua casa. Eu vou ler ele aqui para você agora. E talvez você nunca leu Isaías 53. No verso 7 para frente, ele diz assim, deixa o louvor se ajustar aí. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Sem reclamar, como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Isaías, eu disse isso em escola bíblica. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Foi um dos profetas que mais anunciou o Messias. Foi um dos profetas que mais falou da vinda do Senhor. Isaías estava falando do próprio Cristo. Era de Cristo que ele estava falando. Sabe o que Isaías estava dizendo, Michael? Ele foi oprimido como cordeiro, sem reação, como ovelha muda. Porque a ovelha, quando ela vai para ser abatida, conta a história que a ovelha não esboça nenhuma reação. Conta a história que a ovelha, inclusive, só solta lágrimas, mas ela não reage a nada. E assim foi Cristo. A Bíblia diz que ele foi para o matadouro, calado, sem esboçar nenhuma reação, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele diz: da opressão e do juízo foi tirado, não o juízo do homem, mas de Deus. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Não é? Foi tirado da terra dos viventes. Mas o que nos alegra é que Jesus foi sim tirado da terra dos viventes, mas a palavra do Senhor diz que ele se assenta à destra do Pai. Que ele se assenta. E sabe por que ele fez isso? Talvez foi isso que Felipe explicou para aquele eunuco, quando ele falou da salvação para aquele homem. Talvez foi isso. Ele deve ter dito: ele morreu por você, para que você tenha vida e tenha a vida eterna. Ele foi entregue pelos opressores, pelos inimigos, como ovelha, calado, sem esboçar nenhum tipo de reação, para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar da graça dele, desfrutar do perdão. Eu não sei quem foi que falou aqui, não sei se foi a pastora França, se foi a Jaque. Não importa o que você fez, a cruz de Cristo, ela é o pagamento por esse teu pecado. A cruz de Cristo, ela é o pagamento. Aquela cruz, ela foi exatamente o que Isaías diz: foi levado como ovelha para o matadouro. Aquela cruz foi para te salvar. Que você, a partir de hoje, não entre mais pelas portas do templo, talvez como o eunuco um dia entrou, sair sem entender nada. Entenda o plano de Deus para a sua vida, porque hoje é lhe proposto isso. Hoje há alguém que lhe ensine.
Hoje tudo que não falta é alguém que te mostre a verdade. Você jamais vai poder dizer que você não conhece. Você jamais vai poder dizer que te falta conhecimento. O que lhe falta é debruçar e desejar esse conhecimento. E isso lhe falta. Falta desejar buscar mais de Deus. E isso pode faltar. Mas alguém que lhe ensine? Culto após culto, pregação após pregação. As mídias falam. Há quantos anos você entra num templo religioso como esse? E você vai me dizer: eu não entendo porque não há quem me pregue? E você vai me dizer que você não entende? Deseje isso, busque isso. Eu conheço, meu querido, vou dizer assim que eu conheço pessoas que há anos, que caminham comigo, há anos, vem na igreja, culto após culto, levanta a mão, adora ao Senhor, mas que quando você vai conversar a respeito da palavra, você vê que ela é uma neófita na fé, não conhece nada. Nada. A minha proposta para você nessa noite é que você tenha sede de Deus. Saia daqui dessa noite desejoso em buscar mais de Deus, e Ele vai promover esse encontro na sua vida, a ponto de mudar a tua história e a ponto de mudar a sua casa. Amém?